Daigotsu, o Lorde das Trevas. Daigotsu, o filho do imperador Hantei 38 com Hoshiarime, o meio-irmão do imperador Hantei 39, o Lorde das Trevas e o fundador do clã Aranha. Quando Daigotsu estava na barriga de sua mãe, eles foram sequestrados por ocultistas da Lua Vermelha. E quando nasceu, os oradores de sangue realizaram um ritual que combinou as qualidades mais fortes do Onin e do homem, o dando magias de Marô violentamente potente e a habilidade de possuir os corpos de Oni. Após isso, selaram Daigotsu fisicamente no Shigoku. O retorno do Lorde. Quase 2 décadas após a derrota de Fu Leng no segundo dia do Trovão, o mesmo culto convocou Daigotsu de volta ao Império, mas pouco depois ele desapareceu, projetando o retorno de Fu Leng. Daigotsu procurou maneiras para trazer o Deus Negro de volta. Nesse tempo, se uniu aos Perdidos e supervisionou a fundação da Cidade dos Perdidos, nas profundezas das terras sombrias assombradas ao sul do Império. Na sua busca, encontrou a magia Tetsuno. Eu estudei a magia Tetsuno. Todos os reinos espirituais são um. Tudo o que eu preciso fazer é encontrar as passagens adequadas e Fu Leng será restaurado em seu lugar apropriado, no coração de Shigoku. Poderíamos até mandá-lo para os céus celestiais se nós desejarmos. Executando o plano. O plano de Daigotsu começou a ser executado. Usando engenheiros Kaiô contaminados, a parede dos ossos e o templo do nono caminho são criados. Possuindo o corpo do Onisu Fushin, Daigotsu mata o imperador Tottori I. E tempos depois envia um outro Onisu para matar o mais forte dos 4 ventos, plano que não foi bem sucedido. A muralha Kaiô do caranguejo é surpreendida e, usando magia desconhecida, ele também transporta uma parte de sua força para além da parede, atacando com sucesso de ambos os lados. Hida Kuroda, o campeão do clã caranguejo, é morto. Para provar o poder das Terras Sombrias, Daigotsu arquitetou a queda de Otozan Ushi, invadindo a cidade imperial pelo mar. Daigotsu facilmente consegue tomar a Sala do Trono Imperial sozinho. Sabendo que a cidade seria impossível de manter, ele procurou apenas deixá-la em ruínas e assistir os grandes clãs culparem uns aos outros por não terem conseguido defendê-la. O patrono Fu Leng. Usando o trono de aço, Daigotsu realizou um ritual que o levou para o Meidō, onde libertou o espírito de Fu Leng, o enviando para o Tengoku e começando a invasão dos céus celestiais. Enquanto isso, Tottori Tetsudao chegou ao palácio e enfrentou Daigotsu, cortando o seu braço direito. Daigotsu fugiu por um portal de volta às Terras Sombrias. Morte de Daigotsu. Em 1160, os 4 ventos e seus exércitos marcharam para a Cidade dos Perdidos com a intenção de destruir Daigotsu de uma vez por todas. Os filhos de Takada atacaram do norte, enquanto os ventos penetraram na cidade e no templo de Fu Leng do sul. Enquanto isso, Tottori Naseru comungava com Fu Leng e costurava
dúvidas na mente do Deus das Trevas sobre Daigotsu, dizendo que os perdidos não adoravam Fulleng, mas seguiram Daigotsu. O plano de Naseru funcionou. Fulleng cortou o poder que ele recebia de seus adoradores e foi expulso dos céus celestiais. Quando Daigotsu iniciou um poderoso feitiço que destruiria o templo e tudo dentro dele, Tottori Tetsudao saltou na frente do feitiço e matou o Lorde das Trevas, sacrificando sua própria vida no processo. Tudo o que restou de Tetsudao foi seu amuleto de ouro. Ressurreição. Logo após sua morte, Omuni, o servo mais fiel de Daigotsu, curou os ferimentos fatais que Tetsudao infligiu e deixou o corpo do Lorde das Trevas inteiro novamente. Goju Kyoden, o Yojimbo de Daigotsu, cometeu seppuku para sacrificar sua alma ao Dragão das Sombras para ressuscitar Daigotsu. A vingança da fortuna da morte, Emao, ainda retia parte da alma de Daigotsu, o que purificou Daigotsu de sua mácula, cortando a conexão de Daigotsu com Jigoku, e o deixou incapaz de invocar a bênção de Fulleng. Porém, a fé de Daigotsu em Fulleng não diminuiu. Ele escolheu esconder a sua fraqueza para todos, exceto seus seguidores mais próximos, e retornou à liderança dos perdidos. Lushiban. Na tentativa de recuperar os poderes totais de Daigotsu, Shahai, sua amante, fez um acordo com o orador de sangue Lushiban. Ela o libertou, mas foi traída. Lushiban tomou a cidade dos perdidos, derrotou Daigotsu, que escapou por um pouco com vida, roubou a Aquayo, a espada ancestral dos Hantei, e comandou Kyozo no Oni para caçar o Lorde das Trevas. Preciso de mais poder. Para derrotar Lushiban, Daigotsu viajou pelo Império até as Areias Ardentes, onde fez uma aliança com Colate. Ele também fez com que um de seus seguidores leais restantes, Katsu, passasse pelo mesmo ritual que criou Lushiban e se tornasse um Raiden. Daigotsu também recuperou sua alma de Emao por um engano de Daigotsu Hotori, devolvendo a Daigotsu seu poder total. Retorno de Daigotsu. Daigotsu retorna e luta contra Lushiban, e quando estava novamente perto da derrota, Katsu interferiu no controle que Lushiban exercia sobre seus seguidores, quebrando-o. Shahai pegou a espada ancestral dos Hanteis de Lushiban. Omuni, que jurou seguir quem empunhasse a lâmina, estava livre para enviar seus bakemonos contra Lushiban. O orador de sangue sentiu seus exércitos se retirando ou se voltando contra ele e decidiu escapar em direção à sua cidadela de ferro, lançando um feitiço de despedida que colocou a cidade em chamas para poder fugir. Novo clã maior. Daigotsu fez muitos movimentos incomuns desde a derrota de Lushiban. O mais importante e polêmico deles foi enviar Soetsu como embaixador na corte de Tottori III para solicitar o direito de se tornar um grande clã. As questões políticas, filosóficas, religiosas e morais resultantes envolvidas em sua petição causaram uma onda de debate entre os clãs e levaram Tottori III a viajar pelo Império em segredo em busca de esclarecimento. Mas, na Batalha das Tumbas dos Sete Trovões, o Imperador Tottori III morreu, deixando o trono vazio sem ninguém que pudesse aceitar
ou rejeitar a reivindicação de Daigotsu como um grande clã. Herdeiro. Durante o ataque de Munemetsu no Oni ao templo do Nono Kamin, a amante de longa data de Daigotsu, Shahai, deu à luz ao filho de Daigotsu, chamado Kanpeki. Daigotsu jurou ao seu filho que ele seria um poderoso guerreiro e Shugenja, herdaria o Império de Rokugan e desse império conquistaria o mundo, conforme profetizado. Clã Aranha. Em 1169, Daigotsu declarou o nascimento do clã Aranha. Tottori III morreu sem julgar a petição de Daigotsu como grande clã, e a imperatriz Tottori Kurako não sancionou ou negou a questão. A cidade dos perdidos foi abandonada e o covil da aranha se tornou as terras sombrias do pântano de Shinomen. O Lorde das Trevas descobriu que os arrependidos perdidos estavam escapando das Terras das Sombras, escoltados para a segurança dentro do Império por traidores em seu meio com a ajuda de agentes da campeã de Jade, Asahina Sekawa. Usando esse meio de entrada, os perdidos estavam se infiltrando no Império, estabelecendo fortalezas ocultas. Os pântanos e as terras sombrias de Shinomen, as ruínas abandonadas de Otozaushi e o desfiladeiro de Beiden Pass. Esses estranhos samurais, representantes do clã Aranha, ofereceram aos seus alvos o que eles desejavam e por um preço tão baixo. Gradualmente, a teia de aranha enredou os tolos e egoístas. Ieko I. Quando as notícias do torneio celestial chegaram aos castelos da Seda Negra, a corte de Daigotsu, ele decidiu que a aranha tinha que ser representada nele. Ele esperava que a bênção de Fuleng cumprisse as condições impostas para estar lá. 4 aranhas foram autorizadas a competir sob o reconhecimento do Tengoku, de sua verdadeira natureza. Entretanto, Ieko foi a vencedora do torneio celestial. A imperatriz Ieko I transformou-se em divino e ganhou a verdade sobre a aranha. As bases no Shinomorin e na cidade em ruínas foram expostas ao Império e perseguidas pelo novo Shogun Moto Jinsan. A imperatriz fez isso em segredo para que o Império não soubesse da conexão da aranha com o Jigoku. Daigotsu ordenou que o fogo fosse ateado contra Shinomorin, e mudaram para os dedos de osso. Fuleng na Terra, Kalimá no Jigoku. Em 1171, Honetsu descobriu que o Nono Kamin Fuleng foi separado do Jigoku por Kalimá, a deusa da destruição no panteão dos reinos do Marfim, substituindo-o como campeão do Jigoku. Daigotsu deu uma missão para Shuda Mishimi, Michio, Daigotsu Hotaku e Izawa Fusuta. A missão de encontrar Fuleng no mundo mortal. Eles encontraram em uma aldeia com o corpo quebrado, o poder diminuído e, pior ainda, mortal. O Nono Kamin foi escoltado até os dedos de osso e mantido escondido. O inimigo do meu inimigo é meu. Do Tribunal de Inverno, a imperatriz proclamou que estava suspendendo o edito que pedia a execução imediata de Daigotsu. Em vez disso, exigiu que ele fosse apresentado a ela. Tal edito surpreendeu os assistentes
e nenhuma explicação foi dada. Daigotsu usou os poderes especiais de Katsu para conversar com a Imperatriz Ieko, mas não houve um acordo. Tempos depois, a Imperatriz Ieko enviou uma delegação de jovens samurais para Daigotsu com uma carta. Ele leu um pergaminho da Imperatriz que falava sobre o Tao de Fuleng original e também pediu para que eles se encontrassem. Daigotsu marchou para Shiden Ryoken, um templo remoto nas terras do Escorpião, para um encontro planejado com a Imperatriz Ieko I. A aceitação da Aranha como clã menor. Na reunião, a Imperatriz informou a Daigotsu que ela estaria disposta a aceitar a Aranha como um clã menor sob seu reinado, com o filho de Daigotsu, Kanpeki, liderando-a dentro da Ordem Celestial e do Império. Todos os membros do clã Aranha não contaminados receberiam anistia e o direito de carregar o símbolo da aranha, e o herdeiro de Daigotsu receberia as bênçãos dos céus celestiais, cortando sua conexão com o Jigoku. Além disso, Kanpeki se tornaria um nobre de Rokugan, treinado na Casa Imperial como era apropriado para um descendente da dinastia Hantei. O preço por isso, disse a Imperatriz, era a vida de Daigotsu. Ela ofereceu ao Lorde das Trevas uma espada, com a qual ele seria obrigado a cometer seppuku. Daigotsu aceitou a lâmina e a oferta da Imperatriz. O Lorde das Trevas das Terras Sombrias se ajoelhou e cravou a lâmina em seu próprio coração. A história de Daigotsu continua em Fuleng, o Nono Caminho.